Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas alunas dos sextos anos da Escola Antônia Carlota Gomes. É um prazer enorme estar novamente aqui com vocês para continuar esta viagem virtual pela antiguidade clássica. Tudo bem? Na aula passada, se você não assistiu, recomendo que pare esse vídeo e volte lá na aula sobre Roma, sobre República Romana, para que você entenda bem esta aula, tudo bem? Na aula passada, vimos como foi o desenvolvimento da República Romana, certo? Principalmente as tensões entre patrícios e plebeus, o que levou à formação, primeiramente, dos triunviratos, a ascensão da figura militar de Júlio César, ao assassinato de Júlio César e, posteriormente, a formação do segundo triunvirato, que levou, consequentemente, a centralização do poder nas mãos de Otávio, filho adotivo de Júlio César. Tudo bem? Apenas uma pequena recapitulação, tá? Tudo isso que eu falei agora está bem explicado na nossa última videoaula. Assista de novo, se você não lembra, se você quer reforçar, ou se você não viu ainda, tudo bem? A partir de agora, nós vamos estudar como que foi a primeira fase do Império Romano, certo? O Império Romano é uma fase da história da Roma Antiga. Como disse lá na primeira aula de Roma, Roma passou por uma monarquia, passou por uma república e por fim virou um império. Nós vamos começar a estudar agora como que foi o Império Romano no seu auge, no momento em que se teve maior poder. Tudo bem? Então vamos nos concentrar, tá? Bastante para que a gente entenda essa primeira fase do Império Romano. Tudo bem? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês para que a gente consiga acompanhar e que vocês consigam também anotar aí da melhor maneira possível a nossa explicação com os temas mais importantes. Eu fiz esse resumo aqui para vocês, justamente para que vocês consigam se enxergar melhor aí na nossa explicação, tá? Então vai aparecer aqui o slide cheio, muito bem. Chegamos à nossa aula. Opa, desculpe. Chegamos à nossa aula sobre Império Romano. Muito bem. O Império Romano. O Império Romano é um novo regime, um novo modelo político que se iniciou em 27 a.C. com a subida de Otávio Augusto, Otávio filho adotivo de Júlio César, em 27 a.C. E como se deu e por que Otávio ascendeu, subiu à condição de imperador de Roma? Primeiro, por suas reformas administrativas. E Danilo, o que seria estas reformas administrativas? Uma nova forma de governar, gerir, administrar Roma. Primeiro, ele definiu limites claros para até onde iam as terras romanas. O que isso quer dizer? Ele definiu fronteiras. Antes de Otávio, antes do Império, as fronteiras de Roma não eram muito bem conhecidas, muito bem delimitadas. A partir de Otávio, os limites de Roma eram conhecidos. Por quê? Como que ele fazia isso? Ele mandava soldados para proteger os limites de Roma. As fronteiras eram protegidas pelo exército romano. Então ele define o tamanho de Roma a partir de sua chegada ao poder. Ele distribui
terras aos seus soldados. Então, veja, para ser soldado de Roma, além de ganhar um salário, Otávio distribuía lotes de terras para ganhar mais ainda o apoio dos militares. E ele distribuía de forma gratuita o trigo para os plebeus, para os romanos pobres. E ele já mantinha aí também o apoio dos plebeus, que tinham a sua alimentação garantida pelo Estado romano, garantida pelo governo. Tudo bem? Então, os plebeus, eles não precisavam, a partir de Otávio, se preocupar com a alimentação, porque o básico da alimentação, que era o pão, naquela época era garantido pelo governo. Então veja que ele apacenta, ele acalma os militares por um lado e os romanos pobres do outro. Tudo bem? Ele confiou a administração de algumas províncias aos senadores. Então os senadores ficaram com pedaços de Roma para administrar. Veja que os senadores eram patrícios romanos ricos e que queriam poder. Então, Otávio, ele divide o império em algumas províncias e dá a administração dessas províncias para alguns senadores. Isso também faz com que os senadores se acalmem, porque agora eles vão ter poder sobre determinados pontos importantes de Roma. E manteve outras. Então, veja, Otávio, ele vai ter uma perspicácia, uma inteligência muito grande do momento, porque ele sabe que Roma estava em guerra devido a muitos conflitos sociais, e ele tenta agradar cada grupo social para se manter no poder com tranquilidade. Então, Otávio, ele define que algumas províncias serão administradas pelo Senado e pelos senadores, só que outras mais importantes ele que vai governar. Qual, Danilo? Por exemplo, Roma, que é a capital, que é a principal cidade, e o Egito. Por que, Danilo, que ele governa o Egito? Porque o Egito é o maior fornecedor de trigo do Império. Trigo é a base da alimentação dos romanos. Então, o Egito é a província mais rica de Roma. Então, Otávio, ele garante que a administração das províncias mais importantes será do imperador. E ele moderniza a cidade de Roma. Ele moderniza porque a cidade de Roma, ela tem, na época de Otávio, 1 milhão de habitantes. Para a época, para esse momento da história, é uma população gigantesca. Então, o que ele faz? Ele cria uma prefeitura. Ele é o imperador, mas ele coloca uma pessoa para administrar apenas Roma. É claro que essa pessoa deve satisfação a ele. Só que ele se afasta um pouco da administração dessa cidade, para que sobre tempo para ele ver outras coisas. Então, ele cria um corpo de bombeiros para poder resolver as urgências da cidade. Ele cria monumentos, estátuas que glorificam o momento e principalmente ele. E veja, então, que ele consegue uma pacificação, uma tranquilização dos ânimos que foram muito exaltados durante a República. Inaugura-se, então, um período chamado Pax Romana, a paz romana. Essa paz romana ela vai durar aproximadamente 200 anos. Tudo bem? Então, essas reformas administrativas vão fazer com que a centralização do poder nas mãos dos imperadores seja mais tranquila nesses 200 anos e gere uma tranquilidade de ânimos. Tudo bem? Em 117 depois
depois de Cristo, então veja, quase 200 anos depois, Roma vai chegar à sua máxima extensão territorial, seu maior tamanho, sob o governo do imperador Trajano. Tá? Então, houve vários imperadores depois de Otávio. Então, quando chega em 117, vai tomar o trono de Roma o Trajano, e o império vai atingir sua máxima extensão territorial. Tá? Vai ficar do maior tamanho. Aqui eu trouxe para vocês o mapa de qual seria o tamanho de Roma na sua máxima expansão no governo do imperador Trajano. Veja, já toma toda a Britânia, que é a Inglaterra, Lusitânia, o que é Portugal hoje, Espanha, o que é Espanha, Gália, parte aqui da Europa central, Alemanha, Áustria, chega até próximo lá da Rússia, Grécia, Turquia. Veja o que é o Marrocos, a Líbia hoje, o Egito, Israel. Olha, tá aqui, ó, a questão de Jerusalém, onde Jesus viveu, segundo a Bíblia, certo? A Mesopotâmia, que a gente já estudou um pouco esse ano, certo? Então veja que quase todo mundo conhecido na época foi tomado pelos romanos. Então, este momento de Pax Romana gerou uma expansão territorial muito grande. Tá? Eu sou obrigado a dar um pause agora, antes de trocar de slide, meus queridos e minhas queridas alunos, para dizer o seguinte: quando a gente está em sala de aula, eu dou essa aula, geralmente levanta a mão um aluno e uma aluna e diz: nossa, professor, então melhorou a vida de todo mundo. Então, todo mundo estava feliz nessa época. Não, não se engane, pessoal. A vida das pessoas, nem todas as pessoas tinham prosperidade, tinha desenvolvimento pleno, igual às condições do Império. Existia ainda muita violência, principalmente do Estado para com as populações mais pobres. Os pobres sempre eram sujeitos à intempestividade, à ira, à mudança de ânimos dos mais poderosos. Então, um império rico, uma nação rica, um país rico, não quer dizer que é um país justo. Tudo bem? Então, havia injustiças, havia pobreza, só que havia uma tranquilidade política muito grande nesses de 27 a.C. até mais ou menos o ano 200 depois de Cristo. Tudo bem? Continuemos. Então, características do Império. Então, o Império, ele tinha algumas características que seria importante a gente retomar aqui. Então, seria bom até você pausar o vídeo e anotar, tá? Isso é importante, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira característica, gigantesco. Ele era do tamanho. Abrangia 3 continentes. Então, Roma, o Império Romano, tinha partes na Europa, partes na África e partes na Ásia, como a gente viu no mapa anterior. Diversidade étnica e religiosa. Então, dentro do Império, você tinha latinos, você tinha gregos, você tinha persas, você tinha cristãos, depois da vida de Cristo, judeus. Então, veja, havia uma diversidade, uma diferença de povos muito grande. E religiosa também. A religião oficial era a religião romana politeísta, de crença em vários deuses. Mas existiam outras religiões também dentro do Império. Grupos sociais presentes nas cidades romanas, como italianos, estrangeiros, livres, escravos e libertos.
Então, olhe também a diversidade social das pessoas que viviam no Império. A identidade romana, ou seja, aquilo que definia o romano como romano, foi construída por meio do culto ao imperador e à sua família. O que isso quer dizer? Que se nós estivéssemos em Roma e eu fosse um cidadão romano, é como se eu fosse da família do imperador. Então isso gerava nos romanos de cidadania romana uma autoestima muito elevada. Então o romano que andasse pela Britânia, que é a Inglaterra hoje, e dissesse, olha, eu sou um cidadão romano, era tratado pela população nativa como uma pessoa superior. E ele se achava superior também. Então veja que a cidadania romana, nesse período, era algo extremamente valorizado pelas pessoas da época. Tá? Uma das características também do Império é o latim. E o latim é uma coisa impressionante. Por quê? Porque essa língua romana, ela tinha dois tipos de língua romana. A língua oficial e a língua vulgar, ou a língua popular. Tá? É como diz hoje o português oficial e o português coloquial. Tá? Então, o português que você usa para escrever um documento sério, e o português que você usa no dia a dia, no WhatsApp, por exemplo, cheio de gíria, cheio de abreviação. Então, este latim vulgar, este latim falado pelas pessoas mais simples, foi expandindo pelo Império e foi se adequando às línguas locais, gerando, hoje, línguas que você conhece e que têm uma semelhança. Vou dar um exemplo para vocês. A questão do português, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua italiana e o francês. 4, apenas 4, tem mais, tudo bem? Mas vou te dar um exemplo. A palavra afetividade, em espanhol, afetividade. Em italiano, affectività. Em francês, affectivité. Então veja que a palavra afetividade de português ela é muito parecida no espanhol, no italiano e no francês. O que isso significa, Danilo? Que essas regiões, Portugal, Espanha, Itália e França, foram dominadas pelo Império Romano na época e assimilaram o latim como língua nativa, como língua local. E agora há muitas semelhanças entre essas línguas, pela língua latina. Tá? A aliança entre as elites locais e o forte exército sustentava o império. Então, os imperadores faziam aliança, acordos com os poderosos locais do vasto império e fortalecia, pagava bem, valorizava o exército. Então, tendo o exército forte e tendo aliados fortes nas províncias, isso fortalecia o Império Romano. Tá? A economia e a circulação de pessoas e culturas no Mediterrâneo. Então, essa estabilidade, essa falta de conflitos internos dentro de Roma, favoreceu a economia. A economia hoje e no passado, ela se dá bem com momentos de estabilidade, com momentos de tranquilidade. Tudo bem? Então, nesse momento de estabilidade, a economia se desenvolveu muito em Roma. A geração de riquezas, a produção de riquezas. A intensa troca comercial era realizada na região do Mediterrâneo. Então, todo esse mar fechado, chamado Mar Mediterrâneo, era rota de comércio, de trocas comerciais e culturais entre as metrópoles do Império Romano. Atenas, nessa região aqui, tá?
Antioquia, nessa região aqui. Éfeso, também aqui aqui também na Grécia. Antioquia, Cartago aqui nessa região aqui bastante movimentada de produtos, e Alexandria, que é a região de produção de trigo aqui no Egito, tá? Então veja, essas cidades eram cidades grandes, cidades com uma população com mais de 250 mil habitantes, que na época era muita gente, e trocava-se mercadorias, experiências e culturas, tá? Além de produtos, circulavam pelo mar Mediterrâneo pessoas, técnicas, línguas e culturas diversas, como eu disse agora há pouco, tá? Muito bem, então a dinâmica no Império Romano era muito intensa. Contribuições romanas para os dias atuais, para hoje. Então, o que você vê hoje que foi criado em Roma e vivenciado em Roma? Então, a primeira coisa é o latim. O latim ainda é usado em alguns textos eruditos, alguns protocolos, algumas cerimônias. Então, o latim é uma permanência. O Lácio, que é a região aonde foi criada Roma e aonde surgiu o latim. Então, veja, a língua ela vai ser o latim, que é a língua falada no Lácio. Essa língua dos romanos foi incorporada à língua dos povos vencidos, dando origem às línguas neolatinas. Português, italiano, francês, espanhol, romeno, entre outras. Tá? É deixado também como legado a engenharia romana. Desenvolveram-se técnicas de um sistema de distribuição de água nas cidades chamada aqueduto. Então, os romanos criaram uma forma extremamente sofisticada, elaborada, progressista na época, que era transferência de água de regiões mais altas para regiões mais baixas, através de construções elevadas, que eram os aquedutos, que existem, alguns têm em funcionamento hoje, mas os aquedutos, existem várias ruínas de aquedutos pela Europa toda, da época do Império Romano. Então, o aqueduto é essa formação aqui, que tem um desenho para poder vocês entenderem, eram construções elevadas, com pedras, com sofisticações arquitetônicas, e que tinham um grau mínimo de declive, que fazia com que a água das regiões mais elevadas descesse para as regiões mais baixas e abastecesse as grandes cidades de Roma, tá? A cidade de Roma é uma delas, tá? Entre outras, temos também a cidade de Segóvia, na Espanha, que também era abastecida por aquedutos romanos, tá? E, por fim, o direito romano. O direito romano, criado a partir da Lei das 12 Tábuas, lá no século V a.C., eu comentei na primeira aula de Roma que os patrícios exigiam leis escritas para que não fossem ludibriados, enganados, e criou-se então as leis das 12 Tábuas. Estas leis das 12 Tábuas são a base do direito romano. Tudo bem? Posteriormente, novas leis foram formuladas pelos juristas romanos, servindo de base para os códigos civis de muitos países da Europa e da América Latina. Então, o direito criado em Roma e aperfeiçoado no Império Romano é a base de sustentação de muitas legislações nos dias de hoje. O próprio Brasil, dentro do direito civil, é inspirado no direito romano. Essa forma de tentar regrar as relações sociais entre as pessoas. Tá? Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Eu penso que a gente tem que ir com calma
E na próxima aula a gente vai ver os motivos da crise e da decadência do Império Romano e os povos do Mediterrâneo, tá? Então, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Queria agradecer demais a paciência, o carinho de vocês. Sei que eu tenho uma galerinha aí muito fiel que sempre assiste as nossas videoaulas, já são praticamente historiadores especialistas em antiguidade. Queria agradecer demais todos e todas e dizer que o ano está acabando. Essa indisposição, essa tristeza mesmo de que vivemos esse ano também está acabando. E tenho certeza que a gente nós teremos melhores horizontes no ano que vem, tá bom? Força aí, dedicação, podem entrar em contato comigo quando precisarem e até a próxima. Tchau, tchau.